Cada ato de Jesus aqui na terra, Ele estava fazendo como seu substituto, como o meu substituto. Ele deixou a sua glória, veio a este mundo andar como gente para mostrar como era possível vencer o inimigo, o mundo, o pecado. E tudo que Ele fez por nós, que não temos nenhuma capacidade de vencer o mundo, o pecado, o diabo, nós mesmos, pelas nossas próprias forças. Vamos reconhecer que Jesus é a nossa provisão única e suficiente. Não é a igreja, não é o pastor, é Jesus. Não é o irmão, não é o profeta, é Jesus. E vamos tomar posse da vitória pela prática das virtudes. Olá, uma boa tarde, noite. Continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração. Significa que a cada dia eu estou lutando com o velho Armando, que tenta ressurgir, contra o mundo que tenta me induzir a fazer coisas contra o meu Senhor, e contra o inimigo de Deus, aqueles espíritos ruins, né? A Bíblia tem uma descrição enorme dos espíritos de prostituição, espírito de ira, espírito de malícia. São os espíritos que acometem pessoas, escravizam pessoas durante anos, até que elas encontram um Senhor poderoso, capaz de libertá-las. Quando as pessoas não têm Jesus, elas não só se submetem a esses espíritos maus, como elas fazem questão de exaltá-los, como aconteceu aí no carnaval, a Marquês de Sapucaí, marcada por imagens de Satanás, né? Como se aquilo fosse diminuir alguma coisa da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que continua sendo o centro de todas as coisas, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. A diferença de uma igreja que pode ser chamada de cristã e as pseudo-comunidades, igrejas, é que a igreja de Jesus, ela centraliza na pessoa dele, só isso. Não é George Soros, não é Bill Gates, não é Bolsonaro, nem Lula, não é o Biden, nem o Putin, nenhum filósofo, nenhum guru da história. Quando você olha a biografia dos homens da história, inclusive aqueles que fundaram grandes religiões, você olha a biografia e há uma incoerência entre aquilo que se fala, que se escreve, que se prega e aquilo que se vive. Jesus é o único que na história deixou um marco poderoso, não só pelas suas palavras, mas muito mais pela sua vida, pela sua atitude. Ele dividiu a história ao meio, antes e depois de Cristo, principalmente para nós aqui do Ocidente. Ele trouxe um marco poderoso, num pequeno país menor do que o estado de Sergipe, mas que por uma forma miraculosa e por conta da profecia bíblica, Israel continua subsistindo a despeito dos aiatolás terem prometido varrer Israel do planeta e ainda continuam a explorar as ogivas nucleares ou a fissura nuclear para tentar de alguma forma destruir aquilo que Deus disse, é meu povo, eu vou preservar. Em 1948 Israel volta a ser um estado. Oswaldo Aranha dá o seu voto de Minerva, e essa nação que havia sido destruída no ano 70 pelo imperador romano, volta à existência. Enquanto isso, a igreja de Jesus foi prevalecendo ao longo dos anos, a gente já cantou muito aqui, né? Sobre o Coliseu que não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja. Por quê? Porque não é uma entidade humana, isso aqui não é um negócio, isso aqui não é um comércio, isso aqui não é uma instituição comum.
é o corpo vivo de Cristo, operando na terra, indestrutível, e que continua a despeito dos poderes humanos. E o nosso convite, quando nós nos reunimos aqui, é que você, a despeito de tudo que envolve a sua vida durante a semana, que você no seu dia a dia, no início do seu dia, abra a palavra de Deus e consagre a sua mente, seu coração, suas emoções, o seu corpo, a esse Jesus maravilhoso, que foi sim crucificado, mas Ele o foi para pagar o preço da minha e da sua e da nossa condenação. E a ressurreição é o maior fenômeno, não a reencarnação, mas a ressurreição. Meus pais espíritas, eu tenho muito respeito por todas as pessoas que professam diferentes religiões, mas o fato é que cristianismo não combina com reencarnação, porque Cristo não reencarnou, Ele ressuscitou. O mesmo Jesus que morreu na cruz, com os mesmos cravos, as mesmas marcas, foi o mesmo Senhor que se apresentou vivo a Tomé e disse: põe aqui o teu dedo. Ou seja, Ele tinha as marcas de uma ressurreição. E a ressurreição de Jesus garante não apenas a nossa ressurreição, para aqueles que nele creem, mas garante também a vitória sobre o mundo, sobre o pecado e sobre as hostes infernais e os demônios que nos cercam. Então, essa é a essência. Esta igreja, eu estou aqui há 40 anos, e a minha vida tem sido dedicada a proclamar ninguém mais do que Jesus, crucificado, ressuscitado, assunto aos céus, e que reina sobre tudo e todos, e que a despeito de toda a maldade, de toda a desgraça, de todo o erro humano, em breve Ele voltará para buscar aqueles que são seus, estabelecer um reino de justiça, e assim o será. E esta igreja tem a marca de ser uma igreja pop, né? Palavra, obra, pessoa, palavra e obra de Jesus. É nela que nós estamos fundamentados, na pessoa de Jesus. Então, nós estamos aqui seguindo uma série. Essa série significa tomando posse da vitória, significa que nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, não vivermos da emoção simplesmente, embora possamos ter muita emoção. Quando nós louvamos a Deus, nós nos emocionamos, nós nos arrepiamos. Não vivemos por sentimento, não é como eu me sinto. Eu posso até me sentir abandonado, desprezado, não amado por Deus, porque Ele nega fazer coisas que eu gostaria que Ele fizesse, mas isso não muda meu status. Muitas vezes eu não gostava da minha mãe, que me punia duramente, mas nem por isso eu deixava de ser filho dela, sempre filho, filho, sempre filho. E assim é com a nossa relação com Deus. Não são meus sentimentos, não são minhas emoções, mas é a minha razão. Por isso o cristianismo não é uma religião alienada, e quem assim o faz, ou quem se submete a essa alienação, erra e se submete a espíritos enganadores, a falsos profetas, falsa palavra, falsa sensação de que Deus está falando, quando na verdade Ele não está falando nada, tem a ver com aquilo que eu gostaria que Deus fizesse. Então o nosso fundamento é racional. Por isso o apóstolo Paulo fala que a renovação da nossa mente deve ser uma renovação lógica. Nosso culto é lógicos, é lógico, está baseado na palavra, não em emoções. Deus está aqui como Ele está em qualquer outro lugar do planeta. Recentemente eu ouvi falar sobre um grande avivamento acontecendo num determinado lugar, que as pessoas não param de louvar, não param de cantar, não param de chorar, não param disso, não param daquilo, e as pessoas ficam achando que aquele fenômeno tem que ser reproduzido aqui de alguma forma. Vamos tentar fazer, porque deve ser uma coisa sensacional. Sensacional é quando você acorda de manhã, abre a palavra de Deus, coloca o seu joelho no chão, e Deus fala com você. Isso aí é avivamento, isso é poder de Deus, amém?
Porque o mesmo Deus que está lá é o mesmo que está aqui. O mesmo que se manifesta lá é o mesmo que se manifesta aqui. Como é que Deus faria uma coisa tão localizada desse jeito? Na verdade, Ele pode até fazer para um propósito qualquer, mas está à nossa disposição. Eu quero abrir o nosso segundo momento. O primeiro foi falando sobre a importância da crucificação de Jesus. A cruz de Jesus, ela matou o poder que o pecado tinha sobre a minha vida. A cruz de Jesus, a crucificação, livrou-me da condenação eterna, porque Jesus assumiu o meu lugar diante do justo juiz. Mas agora nós vamos ver o poder da ressurreição. Mais do que a esperança de que um dia, mesmo indo para o cemitério, mesmo tendo meu corpo enterrado, mesmo que transforme meu corpo em cinzas, um dia eu ressuscitarei, porque Jesus ressuscitou e Ele garantiu que isso vai acontecer àqueles que nele creem. Mas hoje nós queremos ver não apenas esse fenômeno poderoso de esperança da nossa ressurreição, mas o que de verdade representou a ressurreição de Jesus para a minha santificação, para a minha vida diária. Eu convido você a abrir comigo em Filipenses, capítulo 3, eu quero ler dos versos 7 até o versículo 10, versículo 7 a 10. Quem quiser ficar de pé, pode ficar. Quem não quiser, pode ficar sentadinho, e nós vamos trabalhar o texto hoje. Olha, presta atenção, um homem como o apóstolo Paulo, fariseu dos fariseus, um homem culto, poderoso, rico, inteligente, prestigiado. Depois que ele tem um encontro com Jesus, ele chega a uma conclusão. Esses 3 versículos aqui me perseguem todo o tempo, porque eu não posso tirar eles da minha frente. É um compromisso que eu quero ter com o meu Senhor, imitando o apóstolo Paulo. E eu convido você a refletir nisso comigo, na simples leitura desse texto. Olha só o apóstolo Paulo, o que ele diz aí em Filipenses 3. Mas o que para mim era lucro, o que eu considerava como um ganho, eu ganhei, eu conquistei, eu sou, eu obtive, eu tenho, eu consigo, eu fiz. Pensa quantas coisas você poderia dizer foi lucro. Olha o que eu tenho, olha a minha educação, olha o meu negócio, olha a minha casa, olha a minha família, olha os meus bens, olha o que eu possuo, olha a minha saúde. Paulo diz, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Que Paulo está dizendo que existe a possibilidade de tudo aquilo que nós temos e somos serem exatamente obstáculos para que a gente entenda e se renda totalmente ao senhorio de Jesus. Paulo diz, tudo isso eu considerei perda para ganhar a Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Presta atenção nessa palavra conhecimento, gnosko, conhecer, entender, ir atrás, me aproximar. Essa palavra ela é tão forte que ela traduz inclusive uma relação íntima entre duas pessoas. É conhecer Jesus de verdade, não é saber sobre, mas é ter intimidade. Ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando ele diz isso, ele está dizendo, ele é dono de tudo. Não abra sua boca para dizer Jesus é Senhor, se você não realmente significa no seu coração e no seu entendimento. Porque o diabo é astuto, ele sabe que você está falando meia verdade. Ele é dono de algumas áreas da sua vida e talvez não de outras áreas. Quando você diz Cristo é Senhor, Ele é dono de tudo. Eu perdi tudo para ganhar a Cristo, o conhecimento do meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. A palavra grega aí é esterco.
que é que eu sou? O que é que eu ganhei? O que é que eu obtive na minha vida? Paulo diz, eu considero tudo isso como esterco, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio, para quê? Para ganhar a Cristo. Olha que lindo. E ser achado nele, ser encontrado nele, com ele, estando confiado totalmente nele, não tendo justiça própria, não sou eu, não é o que eu faço, não é o que eu fiz, não são minhas opções, é ele que faz através de mim, não pela justiça própria que procede da lei, porque quando você só se guia pelos mandamentos, você obedece e se acha o dono de tudo. Eu obedeci e está tudo resolvido. Senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. E olha o verso 10, que lindo. Esse texto não mostra a interjeição que existe aqui. O apóstolo Paulo está dizendo assim, como eu gostaria. Pense numa coisa que você deseja muito. Paulo está dizendo isso. Como eu gostaria de conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. Olha aí como é importante o que nós estamos aqui trazendo para vocês. O anelo de Paulo era conhecer o Senhor e o poder da ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos e conformando-se com ele na sua morte, é o grande anelo do apóstolo Paulo. Senhor, abre os nossos olhos hoje à noite, abre o nosso coração, ajuda-nos, Senhor, a nos despir de tudo, a reconhecermos que nós não somos nada, o Senhor é tudo, que nós não temos nada, o Senhor é dono de tudo. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos experimentar esse poder maravilhoso que há nos atos de Jesus, na ressurreição. Hoje à noite, abre o nosso coração, o nosso entendimento, firma os nossos passos em Ti, para que vençamos o pecado, o mundo e o diabo. Te agradeço, Senhor, por esta congregação, tão atenta à Tua palavra, pois nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, a cruz foi o lugar onde Jesus, ao se entregar em meu lugar, eu, condenado pelo meu pecado, bastava um só, condenado pelo que herdei de Adão e Eva, o primeiro casal, diante do justo juízo, o salário do pecado é a morte. Eu só merecia a morte. Eu e você só merecíamos a morte. Jesus vem ao mundo como ser humano perfeito, obediente, sem pecado, não merecendo a consequência do pecado, portanto, sem merecer a morte. Ele se oferece diante do juiz como aquele que vai pagar o nosso resgate, a nossa fiança. E ele não oferece dinheiro, ele oferece a sua própria vida. E o justo juiz, Senhor do universo, Deus Pai Todo-Poderoso, aceita o sacrifício do Filho e diz a todos nós, condenados à morte eterna, ao inferno eterno, se você acreditar no meu Filho, você tem a vida eterna, a salvação, a justificação. Então a cruz nos livrou da condenação eterna do pecado. E a cruz também nos livrou do poder que o erro, o pecado, o vício tinha sobre a minha vida. Antes de ter Cristo, eu queria parar de fazer coisas erradas, mas eu não tinha forças. O vício me levava, a sensualidade me levava, a futilidade me levava. Eu era escravo, preso, eu queria, mas não podia. Agora em Cristo Jesus, por causa da cruz do Calvário, quando eu criei no Senhor, eu alcancei a libertação do poder do pecado. Hoje de manhã eu sentei numa roda com uma senhora que chorava muito, aliás uma jovem,
E ela contou que, depois de convertida, acostumada a ir para o carnaval em Olinda, ela foi, depois de convertida. E aquilo que para ela era a festa do momento, a bebida, os amigos, o trio elétrico, aquela zoeira toda, ela disse: eu não consegui mais, aquele não era mais o meu lugar. E as pessoas diziam: por que você está agindo tão estranhamente? Eu estava dizendo: aconteceu exatamente como aconteceu comigo. Aquilo que me prendia, que me levava, que me induzia, que me puxava, através dos meus amigos, através da moda, do que é politicamente correto. Eu não tinha forças para resistir àquilo, embora soubesse que aquilo fazia mal para mim, como você sabe na sua própria vida. Então Jesus nos liberta da condenação do pecado e nos liberta do poder. Quando a cruz de Jesus é invocada na minha vida, tudo que Cristo fez ali foi, lá em Olinda, aquela desgraça não tinha mais poder sobre aquela menina, sobre aquela jovem. Nos buracos que eu voltei depois da minha conversão, eu não era mais o mesmo, eu estava livre e liberto. Eu podia dizer: não quero mais, não dá mais, não é possível mais, eu não preciso mais do seu amor barato, eu não preciso mais da sensualidade. Então o que antes me escravizava, agora não tinha mais poder para me escravizar. Mas e a ressurreição? A ressurreição é a capacitação de que necessitamos para obedecer a Deus e tomarmos posse das virtudes cristãs. Entenda, você outrora andava no mundo, seus costumes eram de alguém sem Cristo, sem Deus, sem palavra. Então a cruz te liberta, você deixa aquilo ali, mas e agora? Como é que eu pratico as virtudes cristãs? A ressurreição é que lhe dá essa força. É como um paralítico. Imagine uma criança com poliomielite, paralisia que vem nos membros inferiores, perda da força muscular, reflexos provocados por um polivírus que se aloja exatamente no intestino. O vírus paralisante é o pecado na minha vida. Nós nascemos assim. A cruz, ela elimina o poder deste vírus, mas a ressurreição devolve a força muscular, para que então possamos aprender a caminhar de novo. É um exercício, gente, paciência. Não há milagres instantâneos. Quem faz isso está explorando a boa-fé do povo, como acontece em alguns nichos aqui no nosso estado, onde você vai lá, o povo atrás de um milagre instantâneo. Ou como muitos crentes em Cristo Jesus gravitam de igreja em igreja, de pregação em pregação, porque querem resolver o problema do fígado, do estômago, da coluna, do coração, da cabeça. Querem milagres instantâneos. Traz meu marido, traz meu filho, faz isso, Senhor. Então os líderes, eles sabem como usar as pessoas, é fácil. Você engana muita gente quando oferece às pessoas o que elas querem. Mas o maior milagre que poderia transformar o nosso país, o mundo inteiro, não está na cura do problema físico. Não é curar o coração, não é curar o fígado, não é curar o estômago, é caráter. O maior milagre é mudança de caráter. É alguém que roubava, parar de roubar e trabalhar com suas próprias mãos. Esse é um milagre. Vocês querem? O maior milagre é um homem que maltrata a sua esposa passar a amar a sua esposa. Esse é o milagre. Alguém preguiçoso começar a trabalhar. Esse é um milagre. Alguém que fala mal dos outros, maledicente, passar a bendizer as pessoas. Esse é um milagre. Alguém irado se tornar uma pessoa ponderada. Esse é um milagre. Quem quer esse milagre? Amém. Alguns. Não é? Esse é um milagre. Então a ressurreição de Jesus é exatamente esse poder para a gente poder aprender, aí sim, a praticar
obra segundo o caráter de Cristo. Quando Jesus cura o paralítico, ele cura o paralítico e diz: toma teu leito e anda. Será que o cara saiu correndo? Talvez não. Saiu reaprendendo. Lázaro, vem para fora. Aí Jesus diz: vai lá e desata os paradrapos aí, porque ele não vai sair do canto. Está vivo, mas está paralisado, entende? Você entrega a sua vida a Jesus, aí é um processo. Por isso, a palavra-chave é obediência. O processo de cura, aplicação do potencial divino de restauração requer uma resposta, uma atitude, um coração crédulo e obediente, que ouve a palavra e toma o leito e sai andando. E não fica esperando que o Senhor translade você de um lugar para o outro. Jesus é o exemplo de obediência. Nós somos imitadores de Cristo, nós somos discípulos de Jesus Cristo. E tudo que Jesus nos manda, Ele faz. Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9 diz: durante os seus dias da vida terrena, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha que coisa linda esse texto. Gente, atentem. Embora sendo filho, não, volta lá. Pode voltar. Embora sendo filho, ele, o que, gente? Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ele se submeteu. Jesus não merecia a morte, por isso que ele pede ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice amargo sem que eu beba, esse fel, essa morte que eu não mereço. Se for possível, se houver um outro meio, Pai, faz aí. Mas como é que ele foi obediente? Ouça essa palavra de Jesus e guarde por seu coração e repita ela todos os dias, ou em momentos que você tem que tomar a decisão. Mas ele diz: portanto, conquanto seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Entende? Isso é obediência. É todo o tempo você tem que fazer decisão. Mato ou não mato? Adultero ou não adultero? Roubo ou não roubo? Fumo ou não fumo? Bebo ou não bebo? Tiro ou não tiro? Roubo ou não roubo? Todo o tempo. E você agora, pela ressurreição, tem a capacidade de dizer: não mais o meu querer, mas o teu querer, Senhor. Reconhecendo que você tem fraquezas. Por isso, celebrando a restauração de segunda-feira aqui, nos ajuda nesse princípio e nesse valor, que você tem que sair da negação. Aqui não tem super pastor que nunca erra, que nunca peca, que nunca falha. Não tem isso. Somos seres humanos em processo de restauração, mas temos na palavra de Deus e no exercício da obediência a capacidade de dizer não para o erro e sim para a verdade divina. Jesus, embora sendo homem perfeito, demonstrou que salvação é um ato de fé, santificação é um ato de obediência. E quem ama a Deus, obedece. Olha o que ele diz em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Não adianta dizer que você ama a Deus e você não obedece. E sem obediência não tem santificação, sem obediência não tem unção, poder, graça, milagre divino. O segredo da vitória está na prática da obediência. Por isso nossa ênfase no mapa. Por isso que a gente pratica aqui nesta igreja uma coisa simples, que a gente chamou de mapa. Você medita na palavra de Deus, você abre o entendimento que você teve da palavra com alguém. Você planeja o que você vai fazer a respeito daquilo que você aprendeu. E você depois avalia se está no caminho certo. Mas o mapa tem duas perguntinhas simples. O que é que Deus está lhe dizendo e o que você vai fazer a respeito? Quando nós estamos
falando do mapa na nossa dinâmica enquanto igreja, enquanto indivíduo, exatamente para que você pratique a chave do milagre, a senha do milagre, que é obediência. Você está me ouvindo aqui, talvez esteja pensando, rapaz, essa palavra aqui era para o meu marido, ele não está aqui. Essa palavra é para minha mulher, ela não está aqui. É para o meu filho, que está não sei aonde. É para o meu pai, que nem aqui está. É para aquele meu amigo desgraçado, que eu estou vendo ele indo para o buraco. Mas você dificilmente vai ter a ideia de dizer, é para mim isso. Porque a nossa tendência é transferir o ensino para outra pessoa. Nós imitamos aquilo que acontece no culto. No culto o pastor fala publicamente para todo mundo. Vocês precisam, de vez em quando eu digo nós precisamos, mas você aprende no culto esse tipo de prática. Então, crente velho não gosta do GR. Por que ele não gosta do GR? Porque quando ele senta no GR, ele quer dar biblada na cabeça dos outros, ele quer ensinar o outro, ele quer repreender o outro, ele quer, assim ele faz com o filho, faz com a mulher, faz com todo mundo, ele quer meter Bíblia na cabeça dos outros. Ao invés de usar a palavra de Deus para a sua própria vida e testemunhar daquilo que Deus faz em você. Aprenda aí, crente velho, como eu. Quem tem mais de 50 e poucos anos de convertido, aprenda isso. Sente numa roda e diga assim, esta palavra mudou a minha vida. Eu deixei de fazer isso e agora estou fazendo aquilo. É o seu testemunho. Lembra do cego? Eu era cego e agora? Pronto, é só isso. Para de querer dar sermão, para de querer estudar a Bíblia para ir na profundidade. Que profundidade do quê? A profundidade maior é quando você entende o mandamento e muda o seu comportamento. Então o mapa é isso, é um testemunho. Senta com seus irmãos. Deus vai falar através deles e vai falar através de vocês, amém? Agora, Efésios, no capítulo 4, versículos 22 a 32, você tem aí pelo menos 4 pilares da obediência. O primeiro é despojar-se, tira essa roupa velha, tira essa coisa velha, deixa de ser crente daquela antiga novela Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Né? Porque eu sou assim mesmo, meu pai era assim, minha mãe era assim, então você justifica os seus erros pensando numa hereditariedade como se não tivesse jeito. Você transforma Jesus num deusinho pequenininho, numa estatueta pequena que você precisa estar carregando na mão, como eu vi hoje no estacionamento lá do meu prédio. O cara carregando uma imagem. Eu fiquei pensando, como é que o cara tem a petulância de querer carregar uma imagem de Deus que ele tem que segurar, porque senão vai cair, se cair quebra. Você reduz Deus a uma coisa pequena. Então, primeiro, vamos nos despir, tira. Depois vamos nos revestir do novo. E vamos resistir às tentações que estão ao nosso redor. Elas aparecem, elas passam na minha mente. Elas estão vestidas, elas estão peladas, elas estão implícitas, elas estão explícitas. A tentação aparece todo o tempo e o diabo vai colocar na tua frente dinheiro, mulher, o homem, a sensualidade, a oportunidade, a glória. Mas você tem que aprender a resistir. E a quarta coisa é aprender a ser cheio, tomado, embebedado, né? Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que aconteça, se encher a cara, tem problema. Mas Paulo usa a mesma ideia, quando você toma uma, toma duas, você passa a ficar alegre. Quando eu era menino, eu ia para os bailes, aí tinha vergonha, bastava tomar uma, duas, três, pronto, eu virava o centro do baile. Dançava sozinho, rodopiando para cima e para baixo. Né? O cara fica macho, ele fica, a maioria fica assim, toma, fica alegre, é triste, fica alegre.
E rodopia, e fala, e fica falante, e quer bater em todo mundo, quer pegar todo mundo. Aí Paulo está usando a ilustração em Efésios 5,18 desse jeito. Não vos embriagueis com vinho, com bebida em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque aí você roda para a glória de Deus, você canta para a glória de Deus, você fala para a glória de Deus, você tem coragem para a glória de Deus, não fica com essa timidez, fica com vergonha de falar de Jesus onde quer que você vá, porque, rapaz, eu estou tomado do Espírito Santo, não tem nem como eu me calar aqui, pode parar, pronto. Então, despir do velho, se revestir do novo, resistir à tentação, e ser cheio do Espírito Santo. Olha o texto de Efésios, vamos dar uma olhada, Efésios 4, 22 a 32, olhem comigo. Aí, quanto à antiga maneira de viver, lembra do outrora e do agora? Quem está aqui desde o princípio, né? Outrora e agora. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a quê? Despir-se da velha natureza. A palavra velho homem, meninas, é com vocês. Velha natureza, certo? A velha Maria. Bota seu nomezinho aí, mulher. Então, vocês foram ensinados a despirem-se da velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos. Mas agora, vocês o quê? Foram, aliás, se corrompem, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despirem e depois a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se da nova natureza, do novo homem. Olha aí, despir-se e revestir-se, criado para ser semelhante a quem? A Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Encerrou o texto aí? Não. Portanto, cada um de vocês deve o quê? Abandona a mentira e fala a verdade. Na cruz eu tenho poder para dizer, não vou mentir mais. Mas você vai perder o emprego. Ora, não interessa, Deus está cuidando da minha vida. Eu não vou mentir. E você vai agora aprender a falar o quê? Verdade, não meia verdade, mas a verdade, em amor, não para ofender, mas você vai ter coragem de falar a verdade por conta da ressurreição de Jesus. Depois, todos nós somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. O que ele está dizendo aí? A gente fica irado? Claro, todo mundo fica, você fica triste, chateado, com injustiça, não é verdade? Quantas vezes minha mulher ficou irada comigo e quantas vezes eu fiquei irado com ela? Rapaz, não acredito que ela fez isso. Ela diz, não acredito que ele fez isso. O que Paulo está dizendo? Para ver se sua ira é justa, coloque ela diante de Deus e não deixe o sol se pôr sobre ela. Trata. Vai lá e fala. Fala daquilo que está lhe indignando. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixe o dia passar, porque se transforma em raiz de amargura. E você, ao invés de ficar irado e chateado com alguém, você passa a ter amargura contra aquela pessoa, e o diabo vai entrar e vai lhe destruir. A raiz de amargura acaba com você no emocional, até no físico. Nós temos muitas pessoas adoecidas, tem que ir para o psicólogo, psiquiatra, tem que tomar remédio, porque não aprendeu a se ver livre da ira. A única ira justa é a de Deus. E antes de você ficar irado com alguém, lembre-se, o pecado da pessoa é primeiro contra Deus, depois contra você. Não adianta você querer assumir tudo, não. Eu ensinei minhas filhas assim, você vai ser disciplinada, mas não é porque você me desobedeceu, você desobedeceu a Deus em primeiro lugar. Aí eu tiro a ira do meu coração e não disciplino com ira, com raiva. Entende? Então Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Para de falar bobagem. Para de usar o nome de Deus em vão. Para de falar palavrão e gíria como se fosse normal. Não é. Não cabe para alguém que tem o Espírito Santo.
está falando aquilo que não traduz o Espírito de Deus. Então, meu irmão, muda o seu vocabulário, para de falar palavra torpe, mas apenas as palavras que forem úteis para a edificação, para levantar, para ajudar, conforme a necessidade, que conceda graça aos que ouvem. O que furtava, onde é que está mais? Não entristeçam o Espírito de Deus, com os quais vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se da amargura, está vendo? A raiva, a ira que vira amargura e te adoece. Livrem-se da amargura, da indignação, da ira, da gritaria. Você grita com as pessoas em casa, no trânsito. O cara sai daqui, na esquina ele já... Livre-se disso. Da calúnia, falar mal, falar o que ouviu falar, notícia errada, julgando pessoas. Não faça isso. Livre-se da maldade, mas sejam, através da ressurreição, você tem poder agora para ser bondoso, compassivo uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Cristo também vos perdoou. Lindo isso. Então, obediência é a chave para a gente tomar posse da vitória. Obedecer. Agora você tem a capacidade em Cristo para cumprir a palavra, obedecer a palavra e ter o seu caráter transformado. Atentem para uma coisa. Agora vamos falar qual é a motivação que eu tenho para ser obediente. Por favor, obediência não é por medo. Por isso não adianta você dizer assim, se eu pecar eu perco a salvação. Isso é um medo imposto. A pessoa diz, você vai perder a salvação, então não peca. Aí você não peca com medo de perder a salvação. Ou motivação fútil, falsa, errada, sem base bíblica. Não tenha medo da polícia. Tem gente que vê uma sirene e estremece tudinho. Está errado. Você vai obedecer por medo da polícia, por medo do pastor, por medo do irmão, por medo do líder, por medo do pai, por medo do patrão. Quer dizer que você só faz as coisas quando estiver ausente de qualquer pessoa que possa lhe flagrar. Esqueceu que Deus é onipresente, onisciente. Então obedecer não é por medo, não tenha medo, não é por medo. Você tem que aprender a obedecer a Deus por amor, gente. Eu amo tanto o meu Deus que eu quero obedecê-lo. Isso eu trouxe da minha relação com meu pai. Apesar de ter vivido as piores coisas na vida, um homem que andou armado, que andou por aí fazendo loucuras até os meus 17 anos de idade, eu fico pensando assim, o que é que me levou a não puxar o gatilho e matar alguém que eu botei a arma na cara dele? Disse, agora, faz agora. O que me impedia de tomar tanta droga a ponto de ir para a overdose? O que me impedia? Quando eu vi tantos amigos meus morrendo de overdose, outros foram presos na casa de detenção. E eu me lembrei de uma coisa, que é um exemplo pequeno da motivação para obedecer. Toda vez que eu ia fazer uma coisa muito louca, eu lembrava do meu pai, o quanto ele me amava, e da minha mãe, o quanto eles me amavam. Eu dizia, cara, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com minha mãe. Entende? A gente anda no sistema prisional e a gente vê tantos meninos que mataram, esquartejaram, fizeram tanta coisa, mas quando eles falam com dor no coração pelo que eles fizeram com a mãe, com o pai. Então era o amor do meu pai por mim e o meu amor por ele que naquele momento me fazia frear da loucura. Quanto mais o amor de Jesus, gente. Você entende que Deus te amou a ponto de dar a sua própria vida por você? Então não pare de fazer o que é errado por medo de nada.
cara bebe todas, fuma todas, aí vai no médico, o cara diz, se você não parar, você vai morrer. Aí com medo de morrer, ele para. Por que você não cuida da sua alimentação, da sua vida, da sua saúde agora? Por amor a Jesus. Por que não para de comer besteira, de fazer besteira, de gastar o tempo em besteira? Por amor a Jesus. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Tudo que você fizer, comer ou beber, faça para a glória de Deus. Brincar para a glória de Deus. Amar para a glória de Deus. Passear para a glória de Deus. Entende? Cuidar, comer, o que entra na sua boca tem que ser para a glória de Deus, e não para o seu próprio desejo, que quer só aquilo que é doce. Então, obediência tem que ser não por medo, mas por amor. Amém? Eu quero obedecer por amor. Diga isso comigo. Eu quero obedecer por amor. Lindo isso. Então a santificação é, acima de tudo, positiva. Quando a gente pensa na Bíblia, nos mandamentos, a gente pensa que Deus é um estraga-prazer, né? Rapaz, lá vem, eu vou me converter e agora Ele não quer mais que eu faça sexo, que eu transe, que eu beba, que eu brinque, que eu pule, que eu torça, que eu jogue, nada pode. E aí, eu me lembro na época que eu me converti, tinha umas religiões que você não podia nada, não pode jogar futebol, não pode usar roupa não sei da onde, não pode usar o cabelo não sei do que. Então eram tantas regras, que eu dizia, rapaz, esse Deus é um estraga-prazer, como é isso aí? Eu era tão invocado com isso que eu fui desafiar, né? Eu disse, não, é um negócio de vou para a igreja não, vou lá para o meio do buraco de novo. Quando eu cheguei lá, Deus foi mostrando com o meu coração que aquele lugar não era mais aquele lugar para mim. E eu fui aprendendo depois que santificação, ela é positiva. E presta atenção, se Deus coloca alguns mandamentos para nós no Novo Testamento, é porque Ele quer construir na minha vida e na sua vida uma cerca para você não cair. Já pensou um prédio no 10º andar? Vamos nos mudar para um prédio no 10º andar, com um bocado de criança, o pai e as crianças mudando para um prédio no 10º andar, e o pai diz assim, tira as paredes. Você faria isso? Você põe tela de proteção, não é não? Você põe tela, você põe tudo para as crianças. Por que você coloca essa cerca? Porque o bichinho não tem juízo. Ele vai chegar na beira do abismo e ele vai cair. Então a proteção não é uma restrição, mas é uma forma de lhe proteger e cuidar de você. Então, às vezes eu entendo as regras de Deus e as imposições de Deus na minha vida como uma regra, como uma forma de me amar. Mas a santificação não é só o não de Deus, o não de Deus, o não de Deus, o não de Deus. Mas é também você rejeitar o mal e aprender a fazer o que é bom. Não basta parar de fazer o mal, irmãos. Temos que aprender a praticar as virtudes do amor, da fé e da esperança. Aí nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e seremos vitoriosos em Cristo. Então, na ressurreição eu ganho essa capacidade de fazer o que é certo. Ressurreição é a capacitação para se viver em novidade de vida. O novo nascimento indica que eu tenho uma nova natureza, capaz de dizer não à velha, e sim para viver diário com base no amor, na fé e na esperança. Todo benefício está na ressurreição. Cristo ressuscitou e nos fez viver uma nova vida. Nova vida. Por isso Paulo dá tanta importância ao conhecimento do poder da ressurreição. Em Efésios 1, 19 e 20, ele fala da revelação, do pleno conhecimento, do poder que operou em Cristo na sua ressurreição. E nós lemos aqui no início, em Filipenses 3:10, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Hoje à noite vocês estão tomando conhecimento de que na ressurreição de Cristo há poder para você agora não só deixar de fazer o que é errado, mas praticar aquilo que é certo de acordo com a nova natureza.
Eu tomo posse disso em nome de Jesus. Amém? O erro mais grave é ignorar, é não obedecer, é não tomar posse dessa provisão. Deus não quer que você viva pelas suas próprias forças. Não, eu sou uma pessoa digna. Não, eu sou uma pessoa de bem. Não, eu sou uma pessoa justa. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Você precisa depender de Deus para ter uma constância na vida. E até fazendo o bem, ter a motivação correta. Eu conheço gente que não é evangélica e faz o bem, mas a motivação é errada. Tem gente que sorri para o outro com a motivação errada. Um pedófilo não ganha uma criança fazendo careta. Ele dá doce. Ele se apresenta de uma forma maravilhosa e linda. O inimigo, ele não se apresenta como aquele bicho feio que estava na Marquês de Sapucaí, não. Ele é bonito. Então atente para isso. Vocês não podem fazer nada se não for pelo poder que há em Cristo Jesus. O paralítico não anda com suas próprias forças, mas quando ele é liberto da doença, ele pode aprender a andar. Entenderam? O morto não ressuscita sozinho, mas quando ele recebe o comando do Criador: levanta-te, Lázaro, ele levanta. E agora ele tem que ser desatado daquilo que o amarra, e ele vai aprender a andar como um paralítico, como uma fisioterapia espiritual, paciência, obediência, um dia de cada vez. Pessoal do CR sabe o que essa linguagem significa, não é? Limpo só por hoje. Então vamos lá. Romanos 6, 11 e 13, nós vamos chegando para o final. Olha que texto maravilhoso. Vamos comigo aí, para a gente ir concluindo. Olha aí. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu morri na cruz, meu velho homem morreu. Meu Armando velho está crucificado na cruz do Calvário. Toda vez que eu quero de novo fazer aquilo que eu sei fazer, porque eu pratiquei muito tempo, eu me lembro, eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que agir diferente, e eu vou agir diferente. Ele fala mal, ele quer me matar, ele quer acabar comigo, ele pode querer o que ele quiser, mas eu vou continuar amando, não vou tomar vingança nas minhas próprias mãos. Ao Senhor pertence a vingança, Ele vai retribuir, não eu. E a mim compete fazer o que Jesus disse: se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Percebe como é uma lógica diferente? Que você está olhando para mim dizendo: não, isso aqui não é correto. Não é politicamente correto, mas é de Deus, é de Cristo, é de quem tem a nova natureza. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12. Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Olha lá, não permitam. Está entendendo que é uma decisão? Aí você vem dizer: pastor, ora por mim aí para eu parar de fumar. Eu posso orar para você criar vergonha na cara e obedecer a palavra de Deus. Eu vou dizer isso em algumas circunstâncias só, né? Mas para ser mais polido, eu vou dizer: meu irmão, a provisão está na ressurreição de Jesus. A decisão é sua. Oh, pastor, ore por mim. Eu matei um, vou matar o outro, ore por mim para eu parar de matar.
Como se a minha oração fosse fazer alguma coisa naquilo que você tem que fazer? Não. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, está perdido, vai matar um e vai matar outro. Eu já recebi pessoas aqui nessa comunidade, eu me lembro na época que eu era novo convertido, o cara com uma faca na mão, suja de sangue. Acabei de matar. Só tem um jeito para você, meu amigo. Entrega a sua vida a Jesus. Porque senão você vai matar de novo. Você não tem forças para parar. Você matou um, agora você vai matar na sequência e outro, e outro, e outro, e outro. Ele não para mais, porque ele se sente culpado e se sente envergonhado pelo pecado cometido. Ele adulterou uma vez, ele traiu a mulher, agora ele se sente envergonhado e se sente culpado, e ele vai fazer de novo. Eu já fiz uma vez, agora eu arrebento com tudo mesmo. Só Jesus. E aí quando o indivíduo entende, eu entrego a minha vida a Jesus, eu peço perdão pelo pecado que eu cometi, aí eu digo para ele, bom, próximo passo, vamos para a delegacia. Você vai cumprir a pena lá, e Jesus vai lhe restaurar. Então o texto é maravilhoso, vamos continuar no texto, só dá tempo ainda. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, entende? Seus olhos, seus ouvidos, gente, suas mãos, seus órgãos sexuais, está aí, ó, membros dos seus corpos, os membros do seu corpo, meu irmão. Não ofereça para o pecado, mas ofereça como instrumento a Deus, aliás, como instrumento de justiça. Não ao pecado como instrumento de justiça, antes ofereçam a Deus, como quem voltou, o que, gente? Da morte para a vida, ressurreição. Ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Palavra poderosa, né? Então vamos lá, para o final, concluindo. Eu quero concluir lá com o slide 42, lá no finalzinho, gente. Cristo na cruz anulou o poder do pecado, do mundo e do diabo. Por isso você pode parar de praticar o que é errado. Amém? A chave da vitória. Toda vez que você for tentado, toda vez que você for induzido, olhe para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz. Lembra da cruz de Jesus. Lembra que lá Ele pagou o escrito de dívida. Lembra que lá Ele triunfou de principados e potestades. Lembra que lá Ele quebrou o poder do vício e do pecado na minha e na sua vida. Amém? Então a cruz do Calvário anulou o poder do pecado. E na ressurreição, deu-nos uma nova natureza. Por isso agora nós podemos começar a praticar o que é certo, segundo o caráter de Jesus. Cristo em mim, a esperança da glória. Que os meus atos, que os seus atos, que os nossos atos, demonstrem que nós somos filhos do Deus vivo. A nova natureza que Ele colocou em nós é um reflexo de quem Jesus é. Que as pessoas possam ver em você, em mim e em nós, os atos de Jesus, a vida de Jesus. Eu vou ler uma oração, você aí pode orar comigo. Não precisa ser em voz alta. Eu decido, em obediência, me despir da minha velha natureza e me revestir da nova natureza que eu recebi em Cristo Jesus. Eu decido resistir às insinuações deste mundo diabólico. Eu decido resistir às minhas próprias vontades. Eu decido entregar a minha mente, minhas emoções, os membros do meu corpo, ao meu Senhor e Salvador Jesus, para fazer o que é certo, segundo a sua vontade. Pausa aí um pouco, se quiser. E ora.
que Deus lhe falou hoje à noite? O que você pretende fazer a respeito? Não na sua força, mas na força do Senhor. E talvez haja alguém aqui, nesse auditório, alguém que nos ouve lá na internet, que ainda não experimentou esse poder libertador do vício, do erro, do pecado, que foram descritos aqui de várias formas. E você tem vivido uma vida derrotada. Você tenta e não consegue. Eu entendo. Paulo entendia tanto que uma hora ele grita: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode me livrar disso? Jesus pode. Aí eu quero convidar qualquer pessoa nesse auditório que gostaria de hoje à noite dizer: a minha vida eu entrego a Jesus. Creio que Ele é poderoso para me salvar, para me libertar. E eu quero fazer essa entrega agora. Alguém aí na internet? Alguém aqui nesse auditório? Se você tiver coragem, levante a sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha, por que a gente pede manifestação pública? Mateus capítulo 10, Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Público, aberto, para que o inimigo de Deus veja, ouça, saiba, que esta vida que se entregou aqui, ela não pertence mais ao inimigo, mas ao Senhor Jesus. Ô glória! Então vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor juntos. Enquanto você que está aí tomando a sua decisão por Cristo, pode vir à frente. Você está na internet, faça a mesma coisa, e o Senhor tem para você uma novidade de vida, poder de Deus, salvação, ressurreição. Glória a Deus, querido. Deus te abençoe.